Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus. Capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Pela manhã nós expusemos, irmãos, de onde nós paramos em fevereiro, na Epístola aos Hebreus, do versículo 8 ao versículo 16. E agora à noite nós exporemos o versículo 17 ao versículo 22. E até, irmãos, concluir a Epístola aos Hebreus ou retornarmos o culto com a presença comum e normal dos irmãos, nós continuaremos seguindo apenas com a Epístola aos Hebreus. Por isso, queridos, leiamos a palavra do Senhor. E antes que eu me esqueça, filhos da aliança, que estão acompanhando o culto pela transmissão, a palavra de hoje é futuro ou futura, ou essas duas palavras no plural, futuros e futuras. Então, os pais auxiliam os filhos a marcar. Hoje pela manhã eu esqueci, não obstante estar aqui a palavra, mas dessa vez eu não quero passar batido. Essa é a palavra, crianças. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao versículo 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Agora, Senhor, as nossas vozes em louvor a Ti, em cântico de adoração, em salmos, se silenciam. E agora nossos ouvidos ficam atentos, Senhor, para ouvirmos a Tua doce palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de entendermos esse texto. Dá-nos a graça de, a partir das verdades aqui contidas, Senhor, termos a nossa vida transformada pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Nós clamamos o Teu auxílio, Senhor. Clamamos para que tenhamos proveito, para que Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós fizemos o resumo hoje pela manhã, e pressupondo que os irmãos acompanharam o sermão pela manhã, eu não vou me deter relembrando todos os detalhes da Epístola aos Hebreus, mas eu quero só relembrar do que o apóstolo está fazendo aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, irmãos, é conhecido como o livro ou o capítulo que trata dos heróis da fé. Mas nós vimos lá atrás, quando nós começamos a exposição de Hebreus capítulo 11, que em momento algum o autor dos Hebreus se refere a esses irmãos como heróis na fé. Se nós conhecemos minimamente a vida de cada um desses homens que aqui é mencionada, nós sabemos que de herói eles não têm nada. Eles são pecadores que necessitaram da graça do Senhor. Mas o ponto aqui do autor dos Hebreus, irmãos, é exaltar duas coisas. Primeiro, conforme nós vimos hoje pela manhã, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ora, ele está falando da fé desses homens e dessas mulheres, e então ele mostra qual é a tese dele. Ele quer mostrar a glória do autor e consumador dessa fé. E aí vem o segundo ponto, que os conduziu à perseverança. Depois do autor aos Hebreus, irmãos, em toda a epístola, chamar incessantemente aos seus leitores a não voltarem para o judaísmo, mas a perseverarem na fé cristã, a não abandonarem o que eles já conquistaram em Cristo, mas a continuarem. Ele então chega no final do capítulo 10 com a questão: só pode continuar, só pode perseverar aqueles que o fazem pela fé. E a partir de então, irmãos, depois de definir o que é fé, ele passa a exemplificar homens no Antigo Testamento, o povo de Deus na igreja do Antigo Testamento, que perseveraram, foram até o fim na sua caminhada por causa da fé. Por isso que o refrão que se repete aqui, irmãos, no capítulo 11 é pela fé, pela fé. Pela fé, fulano fez isso, pela fé, ciclano fez isso, pela fé, beltrano fez aquilo, pela fé, eles chegaram aonde Deus queria que eles chegassem. Hoje pela manhã, irmãos, nós vimos então, do versículo 8 ao versículo
16, o autor aos Hebreus está tratando do patriarca Abraão, e especificamente antes dele receber Isaac. Então, nesse primeiro momento, antes dele receber Isaac, ele enfatiza a terra, mostrando o aspecto da peregrinação de Abraão sobre a terra, porque ele recebeu uma terra por herança, por promessa. Ele, então, viveu como peregrino sem tomar posse dessa terra, porque ele não estava numa expectativa de uma terra física. Ele estava na expectativa de uma cidade celeste, cujos fundamentos e base é construída por Deus e não por mãos humanas. Agora, irmãos, ele vai enfatizar um outro aspecto do pacto abraâmico. Não simplesmente a terra, como nós vimos, mas também um outro aspecto que é a descendência. O descendente prometido, a descendência numerosa que Deus havia prometido a Abraão. A partir de agora, então, irmãos, ele vai focar nesse período pós-Isaac, quando Abraão tem Isaac. Como, então, irmãos, esse ponto liga, porque ele não vai só mencionar Abraão, irmãos. Veja, ele menciona Abraão, versículo 17, versículo 18, versículo 20, pela fé igualmente Isaac, depois versículo 21, pela fé Jacó, e depois pela fé José. Ou seja, pegando os demais patriarcas depois de Abraão. Então, Abraão depois de Isaac, aí Isaac, Jacó e José. Qual é o ponto que unifica o exemplo da fé que ele está querendo usar aqui? Qual é o ponto central que unifica essa expressão da fé de Abraão, a expressão da fé de Jacó, de Isaac, de Jacó e de José? O ponto aqui, irmãos, é que os quatro, pela fé, tinham certeza de coisas futuras concernentes ao povo de Deus, mesmo sem vê-las, mesmo sem contemplar com os olhos. Eles tinham certeza de coisas futuras concernentes ao povo de Deus. E isso aqui, irmãos, é visto em 4 aspectos, fazendo referência a cada um deles. Vejamos, primeiramente, Abraão, versículos 17 a 19. O autor diz, irmãos, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Irmãos, o evento que o autor aos Hebreus está se referindo aqui, ele é registrado em Gênesis capítulo 22 em diante. Vamos ler apenas, se você puder abrir, Gênesis 22, nós vamos ler apenas o versículo 1 ao versículo 3, para nós relembrarmos o fato que o autor está trazendo aqui como argumentação. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, esse evento é curioso, porque Deus, ele nunca, irmãos, nunca ordenou, moralmente falando, que se sacrificasse seres humanos. Muito pelo contrário, em Oséias 13, por exemplo, Deus mostra a odiosidade que ele tem da prática dos gentios, dos ímpios, de sacrificarem seres humanos aos falsos deuses. Ele nunca aprovou isso, irmãos. Além disso, queridos, Deus havia prometido a Abraão que Isaac seria o descendente da linhagem santa. Diante disso, surge uma pergunta para Abraão. Por quê? Por que Deus está fazendo isso? Por que essa ordem? Qual é o significado dela no contexto maior, irmãos? Essa ordem, queridos, é uma ordem extraordinária que nós chamamos de lei positiva. Não é uma lei moral em si mesma, mas Deus pontualmente ordena com uma finalidade. E ele tinha uma finalidade aqui. Ele queria revelar um aspecto do seu evangelho ao seu povo, por meio de Abraão e Isaque, nessa situação que ele colocou Abraão à prova. Essa lei positiva, irmãos, foi uma provação. E por meio disso, Deus ensinou uma verdade muito importante do evangelho, que se Deus quiser, quando nós retomarmos a exposição de Gênesis, nós veremos minuciosamente. O ponto aqui, irmãos, é que, mesmo diante de tudo isso, Abraão obedeceu a Deus. E nós sabemos quem era Abraão antes desse evento.
o quanto que ele caminhou com incredulidade, o quanto que ele foi inconstante, mentiroso, adúltero. E esse Abraão que está sacrificando aqui é exatamente esse Abraão que estava lá, mas transformado. A pergunta é, o que é que esse Abraão do passado, que titubeou tanto, que relutou tanto em obedecer a Deus, agora é rápido em obedecer ao Senhor? O ponto aqui, irmãos, é que Abraão passou a experimentar uma fé madura. Madura, irmãos. Abraão realmente obedeceu a Deus, preparou Isaac, subiu ao monte Moriá, e quando ele realmente, o autor dos Hebreus destaca isso, estava para sacrificar Isaac, o Senhor interrompe aquilo por meio de um anjo e providencia um cordeiro no lugar de Isaac, e esse cordeiro é sacrificado. O que levou, irmãos, Abraão a fazer tudo isso? Esse Abraão fraco e falho. Em Gênesis, irmãos, nós já temos um indicativo, Gênesis 22:5, quando Abraão fala aos seus servos, estava prestes a subir ao monte Moriá, ele diz, fiquem aqui, eu e o rapaz voltaremos. Ele iria sacrificar Isaac, mas ele fala para os seus servos, nós voltaremos. É apenas o único indicativo, irmãos, que Gênesis nos traz, mas pela revelação progressiva, irmãos, posteriormente na Epístola aos Hebreus, o Senhor nos deixa claro o que é que estava por trás de tudo isso. Abraão fez o que ele fez, irmãos, pela fé, porque pela fé ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Quantas ressurreições haviam ocorrido até aquele dia? Nenhuma. Mas ele pensou da seguinte forma, irmãos, pelo pacto que Deus fez comigo, ele prometeu que por meio de Isaac, e não é Ismael, não é nenhum outro, ele claramente disse, é Isaac o descendente, por meio do qual virá uma numerosa descendência, por meio do qual virá o descendente. Ele prometeu, e eu já aprendi que ele não pode mentir, eu já aprendi que ele é fiel ao seu pacto, e ele não mentirá. Qual é a única forma que eu resolvo isso? Ele vai ressuscitar Isaac. Ele tem poder para fazer isso. Por isso, ele se lançou à obediência. E Todo-Poderoso, irmãos, foi exatamente o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão, quando prometeu de um velho amortecido, é a linguagem do autor dos Hebreus, é a linguagem de Gênesis, e aqui, irmãos, na nossa linguagem nordestina, ele estava com o pé na cova. Já era tão velho que os autores dizem que ele estava amortecido, ele estava com o pé na cova, e uma mulher que também não era jovem, era uma senhora de idade já, que era estéril. De todos os lados era impossível eles terem um filho. Mas o Deus Todo-Poderoso, e Deus se revelou com esse nome para Abraão, fez com que ele concebesse. Por uma lógica muito clara, irmãos. Não uma lógica pura e simples, que não levaria à obediência, mas uma lógica subordinada à revelação. Por uma lógica muito clara, que abraçava o sobrenaturalismo, ele compreendeu. Esse Deus que é todo-poderoso para fazer o que ele fez comigo e com Sara. Esse Deus que é todo-poderoso para criar o mundo pela palavra do seu poder, independente de meios. Esse Deus pode ressuscitar Isaac, porque ele prometeu, ele fez um pacto comigo. A promessa, irmãos, ou seja, pela fé, Abraão obedeceu mirando coisas futuras. Ele nunca viu a ressurreição, mas ele futuramente olhou para ela. Ela vai acontecer. É a única forma do Senhor cumprir a sua promessa diante dessa ordenança. E especificamente aqui, irmãos, a ressurreição dos mortos. Mais uma prova, queridos, que mostra que Abraão, sem sombra de dúvidas, tinha a mesma fé que nós temos. Ele creu, ainda que em sombras, na ressurreição dos mortos. A promessa, irmão, só poderia se cumprir em Isaac. Se Isaac iria morrer, a única solução era esse Deus que ordenou isso, mas que antes prometeu que ele seria o descendente, ressuscitasse Isaac. Pela fé, então, irmãos, como falei, Abraão obedeceu mirando coisas futuras. Os seus olhos não viram. Aqueles, irmãos, que pela fé esperam a ressurreição, podem obedecer a Deus sem titubear, pois tem a promessa da ressurreição. Queridos, obviamente, irmãos, que Deus ordenou o que ordenou a Abraão para que por meio desse fato extraordinário revelasse um aspecto importante do Evangelho a nós e isso ficasse registrado na sua palavra. Nós não devemos, portanto, irmãos, esperar ordens extraordinárias como essa. O que nós devemos esperar, sim, é o que está posto e revelado na sua palavra, a sua lei moral, clara e objetiva para o seu povo, irmãos. Dito isso, então, essa ressalva, crente, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Se você, pela fé, espera a ressurreição como Abraão esperou, você pode obedecer a Deus sem titubear
independente da lei que ele coloque sobre o seu povo, independente da ordenança moral que ele coloque sobre nós, irmãos, porque você tem a promessa da ressurreição. Queridos, é essa convicção do final da história, a ressurreição, garantida pela obra de Cristo, que nos impulsiona a firmeza e a perseverança, custe o que custar. Irmãos, foi a esperança da ressurreição que fez os apóstolos fazerem o que eles fizeram. Eles seriam loucos se não tivesse a esperança da ressurreição. Eles se expuseram à vergonha no mundo. Todos os apóstolos, absolutamente todos, com exceção de João, foram martirizados das formas mais terríveis que nós podemos imaginar. O que é que levou eles a isso? Porque pela fé, eles vislumbravam coisas futuras concernente ao povo de Deus. A ressurreição dos mortos. É a esperança da ressurreição, irmãos, que fez com que a igreja de Cristo nos primeiros séculos estivesse disposta a morrer sem abrir mão da sua fé. Porque eles sabiam aquilo que Cristo havia falado. Os homens podem matar o meu corpo, mas Deus preserva a minha alma. E é Deus que ressuscitará o meu corpo no último dia. Irmãos, homens e mulheres que têm essa convicção, eles não titubeam para obedecer a Deus, custe o que custar. Se a espada estiver no nosso pescoço, eu ressuscitarei no último dia. Vale a pena obedecer a Deus. Se eu tenho de negar a minha natureza para um prazer momentâneo, vale a pena obedecer a Deus. Se eu tenho que mortificar a minha carne, vale a pena obedecer a Deus. Custe o que custar, porque eu tenho a esperança da ressurreição. É também, irmãos, isso que o autor aos Hebreus desejava que os seus leitores entendessem. Que a esperança da ressurreição fortalecia eles para enfrentar toda a perseguição que eles estavam enfrentando. Lembra? Eles estavam voltando ao judaísmo porque eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição era tão forte que muitos deles preferiam abandonar a Cristo e voltar para o estado anterior. Eles estavam sendo desprezados por familiares, expulsos de sinagogas, tendo seus bens confiscados. Muito sofrimento por causa de Cristo. O que o autor aos Hebreus queria é que eles aprendessem. Não precisa ter esse pavor. Vocês têm a ressurreição. Como Abraão, que tinha essa fé, essa expectativa, e fez o que fez, obedeceu a Deus, custando o que custasse. O seu filho muito amado. Vocês têm a esperança da ressurreição. Da mesma forma, irmãos, o Senhor quer que nós hoje aprendamos isso, Igreja Presbiteriana Manancial. Vocês têm a esperança da ressurreição. Custe o que custar, irmãos. Vale a pena obedecer a Deus e caminhar na trilha da obediência. Todos nós, irmãos, olhamos pela fé para a ressurreição. Não importa a estrada, não importa o caminho, se com muitas pedras ou com muitas flores, todos os que têm essa esperança continuam firmes. Vale a pena obedecer a Deus, custe o que custar. O medo paralisante, irmãos, diante das coisas da vida, diante de possíveis perseguições, é a cegueira dessa esperança. A incredulidade, irmãos, na nossa caminhada, no dia a dia, quando nós conscientemente desprezamos obedecer a Deus, porque nós queremos viver para esse mundo, é a cegueira dessa esperança, irmãos. Mas a fé nos faz ver o final da estrada, faz da obediência um valor pequeno diante da promessa final. Para Abraão, o valor do seu filho, muito amado, que foi tão difícil obtê-lo, humanamente falando, era pequeno diante da esperança da ressurreição. Mas ainda, irmãos, Isaac, o autor dos Hebreus Abraão olhou para o futuro no tocante à ressurreição. Isaac, irmãos, ele proferiu uma bênção futura sobre Israel. Abram, por favor, Gênesis capítulo 27, versículo 27 e 29. Moisés diz, irmãos, ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do campo e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Irmãos, Jacó, querido, sob a ajuda e orientação da sua mãe, ele enganou seu pai, Isaque, se passando pelo seu irmão gêmeo bivitelino, Esaú,
a fim de receber a bênção paterna, que era designada para o primogênito. Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura, então foi algo de alguma forma legal, porque já havia sido vendido e concedido. Mas houve uma tentativa de engano de Isaac. O que o texto nos mostra anteriormente, irmãos, é que Isaac percebe que há alguma coisa diferente. E ainda assim ele continua a proferir a bênção. Ele percebe que há alguma coisa diferente, que aquele Esaú não é exatamente o Esaú. Tem um cheiro de Esaú, a pele de Esaú, mas parece com Jacó. E ele sabia do que Deus havia falado acerca de Jacó, que Jacó teria proeminência sobre Esaú. Nesse sentido, então, irmãos, o ponto aqui é que Isaac, sabendo de tudo isso, desde o dia do nascimento de Jacó, na hora da bênção, percebendo que era um Esaú diferente, ele ainda assim proferiu uma bênção. Ele abençoou Jacó, mas a sua bênção resvala para o povo de Deus. Em última análise, irmãos, a bênção de Isaac aqui sobre Jacó, de onde vem a descendência prometida, de onde vem o povo, é uma bênção sobre o povo de Deus. Isaac, pela fé, irmãos, vislumbrou e proferiu bênçãos futuras sobre o povo de Deus. Em outras palavras, irmãos, Isaac, pela fé, fez do povo de Deus um povo abençoado. Ao abençoar Jacó, o cabeça daquele povo a partir dali, o chamado Israel, que passou a ser chamado Israel, ele abençoou o povo de Deus. Mais especificamente ainda, irmãos, que eles seriam um povo crendo no que Deus havia prometido anteriormente. E Jacó, irmãos, versículo 21, ele diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Abra um favor, irmão, Gênesis 48, 14 e 16. Gênesis 48, 14 a 16 diz: mas Israel, estendendo a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Queridos, José, filho de Jacó, os irmãos lembram dessa história também, ele foi vendido pelos seus irmãos, os seus demais irmãos, filhos de Jacó, para o Egito. E ali ele, depois de passar por diversas situações injustas e sofredoras, ele foi exaltado como príncipe do Egito, como um vice-rei do Egito. E lá, irmãos, no Egito, ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Ambos, irmãos, ambos foram tidos, depois que Jacó chegou e se juntou novamente a José, ambos foram tomados por Jacó como seus próprios filhos, como que um substituto de José. Então, quando eles são tomados, Efraim e Manassés, eles passam a fazer parte das tribos de Israel. E então, o número 12 de tribos se completa ali, quando os filhos de José passam a ser os filhos de Jacó. Nesse sentido, irmãos, Jacó abençoa a Efraim e a Manassés, sendo que, irmãos, Efraim era o caçula. E como os irmãos já perceberam na Escritura Sagrada, o princípio da bênção paternal passa para o primogênito. E como os irmãos também já perceberam, Deus mudou muito essa ordem, mostrando que não é o forte, que não é o maior que é abençoado, mas mostrando que é o fraco, que é aquele que não merecia a bênção, que recebe a bênção. Isso nos mostra a glória do Evangelho, irmãos. Mas aqui também, irmãos, há uma coisa peculiar, não apenas nesse ponto do menor sendo abençoado em detrimento do maior, mas no aspecto, queridos, do que significava Efraim. Eu falei que quando Isaac abençoou a Jacó, foi uma bênção sobre o povo de Deus, sobre Israel, sobre o que viria a ser posteriormente os judeus. Aqui, irmão, Jacó, ao abençoar Efraim, pode ser dito que ele abençoou os gentios. Você pode perguntar assim, mas como assim os gentios? Efraim não fazia parte do povo de Deus, não era uma das 12 tribos? Queridos, quando a história da redenção continua e segue aqui adiante, Efraim ganha proeminência conforme Jacó havia profetizado. Efraim ganha tal proeminência que quando o reino do norte e o reino do sul se dividiram, o reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá. Então era a proeminência de Judá
nas duas tribos que ficaram, Benjamim e Judá, no Reino do Sul. Mas o Reino do Norte, composto por outras 10 tribos, passou a ser chamado, e diversas vezes os profetas se referem assim a Israel como Efraim. Ou era chamado de Reino de Israel, ou Israel, Reino do Norte, ou era chamado de Efraim. Ou seja, todo o Reino do Norte passou a ser chamado pelo nome de Efraim. Tamanha foi a proeminência de Efraim. E o tempo todo, irmãos, o Senhor adverte que no exílio que o Reino do Norte passaria, eles cairiam em uma apostasia tal que eles seriam tratados como gentios. Não é à toa, irmãos, que depois do retorno babilônico, quando o povo judeu retornou para Jerusalém, então o Reino do Norte se misturou de tal forma os judeus que ali continuaram com os povos gentios que estavam naquela região, que eles passaram a ser chamados de samaritanos e passaram a ser desprezados como tal qual gentios. Quando, irmãos, o Espírito Santo derrama-se sobre a igreja e Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e ele começa a falar de uma profecia que se cumpriu, ele faz referência às tendas caídas de Davi. Hoje o Senhor levantou as tendas caídas de Davi. O que ele estava se referindo? Ele estava se referindo exatamente à restauração não apenas de Judá, mas à restauração de Efraim. Porque Deus agora, com a obra completa de Cristo, com o derramado do Espírito Santo, unia Judá e Efraim, judeus e gentios, e reerguia as tendas caídas de Davi, irmãos. Quando Jacó, queridos, abençoou Efraim, ele estava profetizando uma bênção futura com relação ao povo de Deus, especificamente aos gentios. Mas por último, irmãos, José, a redenção futura do povo de Deus, ele diz, versículo 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus ossos. O evento aqui, irmãos, que ele se refere está em Gênesis, por favor, Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. Diz assim, irmãos, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos. Queridos, em Gênesis 48, 21, Jacó havia profetizado e José ouviu essa profecia de que Deus levaria o povo de Israel de volta para a terra de Canaã. Eles não ficariam no Egito. E essa, irmãos, foi a confiança de José. Ele creu na saída do povo do Egito de tal forma que ele fez que o povo jurasse que levaria os seus ossos para a terra prometida, a terra de Canaã. Irmãos, aqui não é um misticismo puro e simples, mas esse desejo de levar os ossos de um canto que não é a terra que Deus prometeu para outros, mostra novamente a expectativa que eles tinham de que não pertenciam àquele lugar, eles queriam estar na terra que Deus prometeu. Pela fé, então, irmãos, José fez menção à redenção. Deus tirará vocês daqui. Mas ele estava se referindo à redenção tipológica, à saída do povo do Egito. Essa redenção, irmãos, tinha um papel, apontava para a redenção do povo de Deus, quando Cristo nos tiraria do nosso Egito. Em outras palavras, irmãos, pela fé, José, ele creu nessa redenção operada por Cristo que nos tirou do nosso Egito, irmãos. Mas também ele creu na aplicação final dessa redenção. O autor aos Hebreus, irmãos, desejava que os seus leitores, pela mesma fé, vissem a redenção final. Pela fé, José viu a redenção final. Ele viu que o povo seria redimido. Pela mesma fé, irmãos, o autor quer que os seus leitores aprendam isso. Vocês estão sofrendo. Vocês estão perdendo coisas. Essa vida não é fácil. Mas levante a cabeça. Olhe com os olhos da fé para o final da história. Como José, que creu de tal forma que ele fez os seus irmãos jurarem. E fazer alguém jurar não é uma coisa simples, irmãos. É uma coisa muito séria. Ele fez os seus irmãos jurarem, porque tal era a sua confiança de que no final Deus redimiria o seu povo, que ele morreu dessa forma. Pela fé ele fez isso. Pela mesma fé, irmãos, nós olhamos para o final da caminhada, sabendo que Deus redimirá totalmente o seu povo. Inclusive, irmãos, no Novo Testamento,
A palavra que é usada para a volta de Cristo, quando ele restaurará todas as coisas, é redenção. Redenção. Não desista da caminhada. Não importa que passemos aqui, irmãos. Não importa. Olhe para a redenção final e seja tomado pela convicção dela, de tal forma que ela afete a nossa vida, que ela ordene, irmãos, a nossa vida em torno dessa expectativa. Queridos, esses homens, especialmente Isaac, Jacó e José, eles proferiram bênçãos futuras sobre o povo de Deus. Essas bênçãos, irmãos, se cumpriram. Abram, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Agora o versículo 28 e 29 do mesmo capítulo. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E sois de Cristo também, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Ainda, irmãos, Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 4, versículo 11 e 12. E recebendo o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para que viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E continua, irmãos, Romanos 8, 9, por favor. Romanos 9, 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Irmãos, diante dos vossos olhos está o cumprimento dessas bênçãos que foram proferidas e que o autor hebreu está se referindo aqui. O povo de Deus é a descendência de Abraão. Todas as bênçãos futuras que foram proferidas, elas já começaram a se cumprir quando Cristo morreu, ressuscitou, derramou o seu Espírito e pela obra do Espírito ele converteu homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações. O fato, irmão, de até hoje, 2021, ou melhor, 2020, já estou adiantando o ano, 2020, nós termos a Igreja de Cristo viva, sustentada, está intimamente ligada ao que Deus fez por meio desses homens que pela fé proferiram bênçãos futuras. E muito mais, irmãos, desses aspectos dessas bênçãos se cumprirão. Crente, se você creu em Cristo e nas promessas que Ele faz, você faz parte desse povo, dessa descendência. Você pode ser chamado de povo abençoado. Isso aqui, irmãos, não é simplesmente abençoado materialmente falando, mas é o povo que usufrui da verdadeira bênção do Senhor, as que estão aqui anunciadas, irmãos. É também, irmãos, importante deixar para a nossa vida que as promessas que foram feitas aqui, elas não são promessas peculiares. Há um erro, irmãos, em alguns grupos evangélicos de tomar essas promessas que Deus fez por meio desses homens, como, por exemplo, a promessa de um filho para Sara, e muitos homens rapidamente fazem um pulo e dizem assim, Deus está prometendo para você também que você vai ter um filho. Não é esse o ponto dessas promessas. Essas promessas elas não foram nos dadas para serem peculiares, mas para serem universais e nós tomarmos posse delas peculiarmente. Ou seja, não era simplesmente para que uma mulher saiba que ela vai ter um filho de uma maneira irrestrita, sem nenhuma certeza e segurança, mas para que nós saibamos das promessas futuras do povo de Deus. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o galardão, novos céus e nova terra. Todas essas são promessas que Deus fez ao seu povo e que, irmãos, Ele cumprirá. Como nós sabemos disso?
olhando pela fé para o final da caminhada. Assim, irmãos, vale a pena perseverar até o fim para receber essas bênçãos futuras que o Senhor anunciou que daria para o seu povo. Que o Senhor, irmãos, fortaleça o nosso coração. E se o nosso coração de alguma forma titubia, tem receios, fraqueja na fé, que com essa palavra do Senhor, irmãos, nós clamemos por fortalecimento para que nós caminhemos até o fim. Oremos, irmãos. Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse testemunho que recebemos em Tua palavra dos nossos irmãos em Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, José, que profetizaram coisas futuras, Senhor, a respeito do Teu povo, porque eles olharam pela fé, Senhor. Sim, eles faziam parte desse povo e essa era a expectativa deles, de receberem estas bênçãos que, como profetas do Senhor, eles anunciavam sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, pela promessa da redenção. Obrigado, Senhor, pela promessa da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque nós podemos saber que o Teu povo, constituído de homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, é o cumprimento do Teu projeto, do Teu plano. Obrigado, Senhor, por fazermos parte desse povo. Pela fé, Senhor, esses homens falaram o que falaram. Pela fé, Senhor, nós recebemos essas bênçãos que foram profetizadas e anunciadas. E também pela fé, Senhor, nós clamamos, fortalece a nossa fé, para que caminhemos até o fim e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós desista, volte ou abandone a caminhada. Vale a pena continuar firme até o fim e receber essas bênçãos que o Senhor tem prometido ao Teu povo, que esses homens profetizaram pela fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.